No início desta semana, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ele concedeu uma entrevista exclusiva para o apresentador da Globo, Luciano Huck, em uma inédita entrevista feita a uma emissora brasileira plenamente em campo de guerra lá em Kiev. Muitos criticaram a entrevista ser conduzida por um apresentador de entretenimento da TV Globo e não por exemplo, um jornalista de notícias, de políticas, ou vinculado a esse tipo de elemento como especialista em defesa, especialista militar. Mas, materialmente e também como simbolismo, a presença de Luciano Huck lá na Ucrânia, em Kiev, fez muito sentido. Isso porque Luciano Huck ele tem suas origens na região do leste europeu, suas origens na Ucrânia. Inclusive, 3 de seus 4 avós vieram da terra ucraniana. Então fez muito sentido o apresentador conceder, intermediar essa entrevista junto com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Vale lembrar que essa guerra que está acontecendo neste momento tomou um rumo muito diferente do que estávamos acostumados desde o início desse conflito, a partir do momento em que a Ucrânia ela decidiu iniciar uma incursão para o interior do território ucraniano através do Oblast ucraniano de Sami para dentro do Oblast russo de Kursk, mostrando uma decisão sábia no elemento surpresa e ainda trazer para esse campo de conflito conflagrado, essa nova frente de conflito, algumas tropas russas que estavam fazendo uma grande incursão em Donetsk para dentro de Kursk, auxiliando as forças russas a conter esse avanço da Ucrânia neste momento. Mas é claro que todo esse movimento surpreendeu os russos, mas também está surpreendendo a própria Ucrânia, porque a Rússia ela está resistindo a alguns pontos, tanto é que as batalhas estão acontecendo muito diretamente e a Ucrânia ela está progredindo mais lentamente do que no início de 6 de agosto. Isso porque tropas especializadas e reservistas, em sua maioria, foram transferidos para a região e não tropas cansadas que estavam atuando e guerreando lá na porção de Donetsk rumo a Pokrovsk, por exemplo. Tá? Vale notar que essa entrevista ela foi concedida em Kiev por Zelensky ao Luciano Huck e alguns pontos importantes foram colocados foram questionados, perguntados pelo apresentador Huck e que Zelensky naturalmente se desenrolou sobre esse assunto, principalmente essa operação surpresa em Kursk que mudou esse cenário de guerra, onde Zelensky disse que isso tem objetivos importantes para buscar novas frentes de batalha, mas no sentido de enfraquecer outras frentes no campo de guerra na Ucrânia. Mas o que chamou essa atenção dessa entrevista concedida por Zelensky foi os seus pontos sobre as relações diplomáticas do Brasil e a falta de apoio que o Brasil está dando nesse momento para a Ucrânia. E isso é, claro, uma verdade que nós conhecemos muito bem, até porque as posturas do atual presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, demonstrou muito bem isso ao longo desses meses em que ele vem comentando sobre essa frente de guerra na Ucrânia. Mas entre os pontos importantes levantados nessa entrevista foi a questão do plano de paz que Zelensky possui nas mãos como cartada para uma negociação futura que deve acontecer em novembro. O local onde essa cúpula de paz, que é a segunda cúpula, sendo a primeira que aconteceu na Suíça, não tem uma data específica ainda marcada e nem o local. Mas tudo indica que deve acontecer em dois pontos, em duas nações extremamente estratégicas do ponto de vista de negociação. Tá? Particularmente, eu acredito que seja realizada na Arábia Saudita. Mas agora eu tenho algumas dúvidas. Vamos colocar aqui 50% da Arábia Saudita
e uma outra nação também na região do Oriente Médio, que pode ser a região, o país Catar. Então, essas duas frentes que possuem importantes relações tanto com a Rússia quanto com o Ocidente, pode buscar abrir uma cúpula de negociação entre as partes envolvidas nesse conflito e ainda recebendo diplomatas de várias nações para tentar compor uma negociação forte que coloque fim a esse conflito intenso que está acontecendo em mais de 2 anos e meio no leste europeu. E o Luciano Huck, em um dado momento, em que, é claro, essa entrevista ela foi concedida no início dessa semana para o canal fechado da Globo News. Inclusive o próprio Huck ele escreveu essa entrevista em artigo, em coluna para o site O Globo, o jornal O Globo, que pertence à família Marinho, pertence à Rede Globo. Foi questionado sobre se Zelensky ele estaria ali tomando essas terras em Kursk e poderia utilizar essas terras como moeda de troca com Vladimir Putin, ou seja, se ele devolveria essas terras. E de pronta resposta, Zelensky disse que sim. Ou seja, essa questão que está acontecendo hoje de operação dentro de Kursk nada mais é do que você roubar essas terras constitucionais de um país para tentar negociar as suas terras constitucionais que foram tomadas pelo outro país, como a Rússia. Então, essa disputa, que vai coincidir como uma moeda de troca entre os dois lados. Você devolve essas terras que eu devolvo essas. E Zelensky naturalmente disse que sim, que vai haver provavelmente uma moeda de troca e também possivelmente nessa cúpula de paz em novembro deve ser tratada sobre essa questão. Não é claro à toa que a Rússia ela está trabalhando rapidamente para tentar retomar essas questões, para retomar essas terras. Até porque, se chegar lá em novembro, eles não querem ter essa moeda de troca com a Ucrânia. Não quer que ocorra uma barganha entre as partes. Então, por isso que tanto a Ucrânia quanto a Rússia, elas estão batalhando de forma muito fria, muito combativa, para conseguirem o máximo possível de terras nesse momento. Inclusive, a Rússia está chegando muito próxima da cidade estratégica para o exército ucraniano, que tem uma malha ferroviária e rodoviária extremamente importante para a logística local, para futuramente considerar uma moeda de troca. Até sobre as questões envolvendo as eleições americanas, Huck colocou em cena sobre a ascensão de Trump, que vai disputar com Kamala Harris, e colocou ali de forma muito intencional e parcial sobre a ascensão de Trump e também do seu vice-presidente, a candidata vice-presidente James Vance, que ele segundo Huck, ele é uma pessoa que não quer prestar apoio à Ucrânia e que muitas outras falácias vêm correndo solta nas mídias globalistas, nas mídias tanto brasileiras quanto nas mídias americanas e europeias. No entanto, Huck ele não colocou de forma clara as intenções de Trump e de Vance. Não que Vance e Trump são contra, de fato, a nação Ucrânia. Eles são contra esse despejo de dinheiro que está acontecendo hoje, alimentando esse conflito que ele está se tornando algo cíclico, que não vai acabar nunca. É um rodamuinho infinito, num loop infinito, em que o dinheiro do contribuinte americano está sendo injetado diretamente no leste europeu, sem objetivo para parar esse conflito, que é muito ruim. Então, na verdade, Trump e Vance não necessariamente não gostam da Ucrânia e por isso vão parar de ajudar o país. Pelo contrário, eles não gostam desse gasto, mas isso não é colocado de forma aberta, de forma transparente, porque isso tiraria votos da Kamala Harris, tá? Então Huck entrou num assunto bem delicado, dizendo que o Brasil, na presidência atual de Lula, ele permaneceu e permanece neutro sobre essa questão envolvendo a guerra na Ucrânia. Inclusive, não citando lados de quem começou e de quem começou a dar o primeiro tiro, dizendo ainda que Lula, ele
se manifestou como não tem como apontar quem é o certo e quem é o errado desse conflito. E Zelensky de imediato não gostou nada dessa posição, porque a postura exatamente do presidente Lula, que inclusive o próprio apresentador foi um dos grandes apoiadores e, estou cogitando uma possibilidade, foi um dos grandes patrocinadores de forma física da campanha de Lula. Tá? Zelensky disse o quê? Que é importante observar a companhia que o Brasil tem hoje na atualidade nesse cenário global. Sem dúvida, ele quis se referir ali um provérbio muito conhecido, né? Diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Ou seja, ele diz que o Irã ele é um país democrático? Não. A China é um país democrático? Não também. E Zelensky ainda afirmou que a Coreia do Norte é um país democrático? Não, não é um país democrático. Então ele complementou: se essas nações são nações que não têm nenhum sentido democrático, por que então que o Brasil, na figura de Lula, está fazendo ao lado, está tendo amizades com essas nações que não são países democráticos? Então, foi uma grande colocação de Zelensky mostrando ao mundo, e até mesmo esse apresentador que ficou concordando com o que Zelensky estava dizendo, sendo que ele mesmo foi um dos suportes, um dos apoiadores claramente da campanha de Lula. E aí vem essa questão sobre a participação dessas relações nada amistosas que a China e a Rússia possuem entre eles, que a China favorece a essa guerra da Rússia, não dizendo claramente que a Rússia é a culpada, mas sim apoiando nos bastidores com sistemas eletrônicos, com outras facilidades, inclusive com a compra de gás e de petróleo russo, que alimenta o conflito para dentro da Ucrânia. O Irã, com os seus sistemas revolucionários de drones que alimentam a guerra russa, com ataques de drones unidirecionais, drones kamikazes, inclusive de reconhecimento e vigilância, que vem colocando diversas crises elétricas e também em outros setores críticos que são extremamente importantes para a estabilidade de uma cidade e para a vida cotidiana dos ucranianos. E além, tem, é claro, da Coreia do Norte, que vem fomentando com artilharias, que vem fomentando com peças de artilharias, com munições de artilharias, que a Rússia ela tão necessita nesse momento, que disparam mais de 10 mil tiros de artilharia por dia, enquanto a Ucrânia está chegando ali pouco mais de 3 a 4 mil tiros de artilharia dia. E isso nos revela o quê? Que quem está do lado de China, Irã e Rússia claramente não tem boas intenções com a democracia e com a realidade de um mundo livre, aberto e pacífico. Então, Zelensky deixou bem claro qual que é essa posição do Brasil hoje nesse cenário internacional, nesse cenário geopolítico, ao se alinhar diretamente com China, Irã e Coreia do Norte. Com certeza, coisa boa não é. Então, ficou essa análise a respeito dessa entrevista de Huck e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. E espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sino de notificação, curtir e compartilhar o vídeo para não perder nenhum conteúdo. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.